ele nasceu em Barretos. Barretos é a terra do peão boiadeiro, o maior rodeio, se não me falha a memória, da América do Sul é em Barretos, se não me falha a memória, é um dos maiores do mundo. E Barretos também é onde originou o Hospital do Amor, o Hospital do Câncer. Essas duas situações tornam Barretos muito famosa. Mas em 2003 começou um namoro aí com Rondônia. Rondônia é bom, Rondônia não é bom. Em 2009 ele não aguentou a parada e mudou-se para Rondônia. Está aqui comigo hoje o genro do seu Renato Veloso, da dona Maria Regina, o filho do seu Jorge e da dona Cleide, que graças a Deus veio morar em Rondônia. Até que enfim, né, seu Jorge? Pelo amor de Deus, hein, seu Jorge? O pai do Renato e do Pedro, o esposo da Renata. Está aqui comigo esse paulista, Ricardo Pianta, médico. Ricardo, seja bem-vindo no programa Atitude. Que bom te receber aqui, irmão. Eu que agradeço, Marcão, que agradeço poder estar aqui, né, sempre aqui na Rema, mas pela primeira vez na sua bancada aqui, Estreou, falando com né? você. Tava na hora, né? Tava na hora, né? A gente que se fala tanto não tem oportunidade de conversar dentro do estúdio. Já se encontramos no Mercado do já se encontramos na rua, já se encontramos aqui nos corredores da TV. Aí eu dei uma dúvida, eu falei, tu tem alguma coisa contra mim, irmão? Ele falou, de jeito nenhum. Vamos lá então no nosso programa, e Ricardinho aceitou. Ricardo, antes de você vir definitivo para Rondônia, teve um namoro aí, o que aconteceu em 2003? Pois a minha primeira graduação em odontologia, formei em Barretos, e fui para Bauru, interior de São Paulo, onde eu fiz toda a minha pós-graduação. Região de Marília. Isso, né? Bauru, final da Castelo Branco. Final da Castelo Branco ali, Bauru, que é o centro geográfico do estado de São Paulo. Foi durante muitos anos a maior referência de odontologia, né, no Brasil. E lá o Hospital de Anomalias Craniofaciais, né, o Centrinho, foi uma grande referência. E na USP eu fiz toda a minha pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. Na USP de Bauru. De Bauru, certo. Na Universidade de São Paulo. E a USP tem uma unidade aqui em Rondônia, no município de Montenegro. Nossa, desconhecia. Uma unidade hoje, na década de 90, foi responsável por grande parte das pesquisas na área de malária e dengue no Brasil. Montenegro, na década de 90, era o maior foco, né, de maior incidência de malária e dengue aqui na região. E a USP, na época, montou essa subunidade do ICB, né, do ICB2, mas ali deu o nome depois de ICB5, que é o Instituto de Ciências Biomédicas. E desse trabalho, o ICB pediu ajuda para a USP para abrir outros leques de programas de extensão. E aí começou em 2001 um programa, né, ainda vinculado só à faculdade, uma coisa pequena. E em 2003 foi a minha primeira vinda com um grupo de alunos. Então eu falo, comecei como aluno. Você dava aula na USP? Não, comecei Você era como aluno. aluno. Eu era aluno, depois eu fui como já pós-graduando, depois dentro da coordenação do projeto. Aí foi todo um trabalho, né, junto com o Dr. Zé Roberto Bastos, lá em Bauru, doutora Magali. A gente fazia todo esse trabalho. Quantas vezes você veio aqui em Montenegro? Eu vinha 2 vezes por ano. Ficava quanto tempo? Ficava 15, 20 dias Nossa, a cada vez. Que experiência legal, cara. Muito legal. Chegamos a fazer baixo madeira muitas vezes, né? Uma vez eu saí daqui quase morto com uma malária, né? Tem histórias para contar. Você ficou ruim aqui com malária? Muito ruim de malária, porque a gente vinha tanto é que foi uma mudança que eu fiz na época no projeto, porque eu saí daqui muito mal, a gente vinha de ônibus para cá, né, na época. E ainda continuam vindo, agora recentemente voltou a vir de ônibus. Vocês iam Prudente pegar ônibus? Depende, eu cheguei a fazer por Prudente pela Eucator, Andorinha. Pela Andorinha, já cheguei a vir de ônibus de linha, mas a USP comprou um ônibus todo adaptado. Tá, aí era o ônibus da faculdade. Aí era muito mais tranquilo, né? Mas dentro desse projeto, uma dessas viagens que a gente veio para Porto Velho, que a gente fez um trabalho ainda com o barco hospital, atendendo as comunidades ribeirinhas, eu ganhei de brinde uma malária e eu saí ainda com o diagnóstico, estava naquele período de incubação,
com o diagnóstico ainda não estava fechado, só o corpo ruim, mas sensação de febre e tal, mas não deu positivo. E eu saí, e a gente voltou para Bauru. De ônibus? De ônibus. Quando eu passei por Vilhena, eu já estava ruim, aí já deu positivo, mas naquele dia não tinha remédio, bababá. Cheguei em Bauru. Quem sabe tratar malária em Bauru? Meu Deus, entendeu? cara. Muito complicado. A gente conseguiu medicação em Botucatu. Foi um... Olha, a Secretaria de Estado de Saúde... Você tinha que ter ficado aqui, né? Tinha que ter ficado aqui. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo virou eu virei um caso raríssimo de isolamento no interior de São Paulo para poder tratar. A malária ela não é transmissível? Não é, mas se por exemplo, pode acontecer de um pernilongo me picar e ele poder alguém. virar ali um nicho de transmissão. Possibilidade disso muito rara, mas tinha que se vedar tudo isso. E o duro era você falar para um médico que estava te atendendo ali que você estava com malária, ter que contar toda a história, ser ruim ali, virou toda uma logística, foi muito interessante. Cara. Dr. Que ano isso? Isso foi 2006. 2006. E Dr. Luiz Marcelo Aranha, um grande abraço para ele, um grande médico, um cara que faz um trabalho sensacional naquele região ali do Vale de Jamaria, ali na região de Ariquemes, em Montenegro, uma referência de saúde. Dr. Luiz Marcelo me tratando por telefone, conversando com os infectologistas, porque o Luiz Marcelo, dentro do ramo da Essa brincadeira foi o quê? Foi 15 dias internado? Foram uns 15 dias internado. Foram uns 15 dias internado. Tanto é que eu bati na mesa e falei assim, chega de ônibus, nós vamos de avião. Aí eu consegui fechar um convênio com a FAB, aí Força Aérea Brasileira. Aí a gente começou a vir para cá veio de Hércules, de Casa, 630. Aí erguemos a moral do negócio. Pô, olha que legal, cara. Assim, legal. Hoje a gente ri, é claro, mas desfeliz é os caras que conseguem rir dos próprios erros, né? Mas que experiência. Que experiência. Que experiência. ué. Que experiência. Entendeu? Hoje hoje como médico, como tudo, tem uma história que eu posso contar, que eu vivi e que hoje a gente pode até poder trabalhar isso melhor. O que te levou em 2009 a falar assim, vou mudar para Rondônia? Um convite a São Lucas era uma parceira do trabalho em Montenegro e em 2008, final de 2008, mais ou menos outubro, novembro de 2008, a professora Eloá Gazola, a doutora Maria Elisa, me fizeram um convite para assumir a coordenação, então, naquele momento ainda a coordenação de extensão da faculdade, e depois a gente fez todo o trabalho de direção, depois fui convidado para a direção da São Lucas, e aí depois a virada do centro universitário, depois um pedacinho do EAD, enfim, todo um trabalho feito. Quem me trouxe, né, para Rondônia foi a São Lucas. Renata, tu conheceu aqui? Aqui. Por intermédio, inclusive, da Ana Gazola, também da família Gazola. Era uma amiga dela, e aí eu conheci a Renata aqui em Porto Que ano isso? A Renata eu conheci em 2011, 12. Te compliquei agora, né? Se ela estiver assistindo o programa e você ficar nessa dúvida... 12. Vai... Te falo até o dia, começando dia 1º de Vai, maio. deixa eu melhorar aí. 1º de maio já que eu fiz, Já que eu fiz esse agravo, melhor aí. Você conheceu ela em 1º de maio? Não, conheci ela, eu acho que foi final de abril ali, finalzinho de abril, 28, 29, a gente se conheceu numa festa, né, já meio uma história legal, cara, isso vale um programa só para contar essa história. Que uma amiga apresentou a gente, a Ana, certo. E aí começou, foi todo um esquema, depois a gente foi descobrir, eu e ela, que foi todo um esquema arranjado entre os amigos para a gente se conhecer. E daí a gente foi apresentado, bababá, aquela história. Aí tem toda uma novela nesse meio que é muito engraçada. Mas aí Deus já tinha um propósito na vida de vocês dois juntos, né? Os amigos só foram usados, né? Só foram usados. E assim, a gente brinca, né? Tem aí 10 anos aí que a gente, agora, né? 9 anos de casado, que a gente casou em 2013. Mas aí 10 anos já juntos, né? Entre namoro, bababá. Quantos anos tem o Renato e o Pedro? O Pedro tem 6, vai fazer 7, o Renato tem 5 para 6. Que legal, cara. Você viveu muito mais tempo fora de Rondônia do que em Rondônia, sim, né? Mas você já está naquela paixão de que não existe outro estado para você? Quando eu cheguei aqui, Marcão,
eu cheguei em 2009 em pleno boom das usinas, né? Nossa! Então, era muito comum, né? E acabava que o ciclo de amizades que eu acabei tendo logo do começo, muita gente da Santo Antônio, né, da Odebrecht, e todos Camargo eles... Correia Camargo também tinha muita Correia, gente. mas eu acabei fazendo muito trabalho naquele momento com a Santo Antônio, tinha muito pessoal da Odebrecht. E aí era comum, todos que estavam ali, aquele pessoal, eles tinham data de validade, né? Eles vinham para ficar 3 anos, 4 anos, eles tinham data já para ir embora. E eles me perguntavam, Pianta, você vai embora quando? Aí eu, quando? Não tenho quando. Eu sou do mercado, então posso ir, Pintar posso uma não ficar. proposta boa, A proposta você não pintar, vou ficando. ficando. E aqui tá legal, eu acredito nesse lugar. Aí eu lembro que numa época eu comprei um apartamento. Os caras ficaram loucos. Assim, você vai comprar apartamento, cara? Eu vou. Por quê? Qual o problema? Meu, mas você vai embora. Mas eu não vou embora. Era difícil naquela época você falar que você ia ficar, né? E, de fato, Rondônia... Eu gostei dessa terra desde 2003, né? Se apaixonou me apaixonei. Eu acho que Rondônia é um estado que te recebe calorosamente, é um estado que te proporciona trabalhar, é um estado que, se você quiser fazer, você faz. Terra de oportunidade. O meu genro, o pai dele trabalhava na usina, e eles vieram para cá para ele trabalhar na usina, conheceu a minha filha no ensino médio, e depois, em 2015, eu voltei para o Paraná, depois voltei para cá em 2017, e quando eu voltei para cá, eles se reencontraram por mídia social, e ele já tinha voltado para Palmas, eles são de lá, né? E ele veio de Palmas aqui, pegou minha filha, meu hora, casou com ela. Mas eles se conheceram por causa das usinas. Hoje o pai dele está na República Dominicana. Nossa Senhora. E ele está em Palmas, casadinho lá com a minha filha. O menino é maravilhoso. Odonto. Odontologia, jornalismo por paixão, né? Tem RTB, tenho tudo, mas hoje, infelizmente, só por paixão. E olha a Sâmia, um grande abraço, está mandando aqui, um grande abraço, Sâmia. A Lidiane Bandeira está ali, ó. Vamos lá. Yuri, boa noite, Marcão, parabéns pelo convite. Volta lá para... Vou ler por aqui, Evandro. Vamos lá. Tá assistindo pelo YouTube aqui, ó. A minha amiga Joyce Brandão. Olha lá, o Evandro colocou ali. Yuri Moraes. Boa noite, Marcão, parabéns pelo convidado. Ricardo Pessoa é um grande conhecimento e dedicação profissional. Muito competente, sempre muito gentil, atencioso com todos. Mande um abraço ao irmão Ricardo. Um tríplice fraternal abraço para você também, meu irmão. Prazerzaço poder ter você aí. Doutora Sâmia Gabriela, abraço, Marcão e Pianta. Sâmia, beijo para você, para sua mãe, família linda. Sâmia, queridaça ela. Lídia Bandeira, boa noite, bacana a trajetória e trabalho desse médico. Obrigado, Lídia. Obrigado, Lidiane. O Yuri ainda manda um super abraço ao super casal Renata e Ricardo. Beleza? Parceiro. Você estava me perguntando minha formação. Então, minha primeira graduação odontologia, está falando jornalismo por paixão, e depois a medicina, né? E agora, reta final da oftalmologia. Agora que você embarcou na oftalmologia? Já na reta final aí, na residência, no R3. Entendeu? Você vai ter o quê? 3 formações? Não, a oftalmologia é uma especialidade médica. Uma especialidade, tá. Isso, mas em formação... Então quando você fez medicina, você fez clínica geral? Clínica geral. Você termina, você é médico, você faz clínica geral. Aí você busca a sua especialidade. E dentro da oftalmologia, nós já estamos trabalhando com isso já dentro da residência, e já um trabalho que é hoje uma nova especialidade do Hospital de Olhos Veloso, que é a plástica ocular. Né? Explica pra gente com detalhe o que é a plástica ocular, Ricardo. A plástica ocular, ela cuida de toda a área periocular, tudo que está em volta do olho. Então, pálpebra superior, pálpebra inferior, canais, né, os canais lacrimais e, é claro, tudo que envolve das estruturas faciais. Então, paralelo à plástica ocular, também a gente faz o trabalho de rejuvenescimento facial, né?
com técnicas cirúrgicas e não cirúrgicas para esse tratamento. Então, o que seria essa nas pálpebras? Algumas vezes, com a idade, nós vamos aumentando essa pele da pálpebra e ela começa a cair. Cair sobre o olho. Que é a dermatocálase, né? O nome técnico. E essa pele, né, num primeiro momento, às vezes ela tem um comprometimento somente estético. Muitas vezes a pessoa tem que enrugar a testa para conseguir abrir o olho. Mas quando ela vai caindo, você começa a ter um comprometimento, inclusive, do campo visual, porque isso começa a fechar. Não é que a pessoa está perdendo a visão, é que a pálpebra, às vezes, está caindo. Que isso? E você perde o campo de visão. Então, você tem que fazer uma cirurgia para a gente reposicionar. Limita a sua visão periférica. Às vezes, até frontal, porque até a frontal. Cai. Pitose palpebral, né? Quando não tem um fundo neurológico, alguma coisa que a gente tem que investigar também, mas muitas vezes por desinserção do músculo, né? E pela desinserção a pálpebra cai. Cai toda. Cai toda. Às vezes unilateral, com a idade, às vezes bilateral, e isso a gente consegue tratar. É uma musculatura. Esse evento que você falou aí é uma musculatura interna que segura. Que faz com que a gente abra e feche o olho. Ah, tá. Se o músculo desinsere, a pálpebra cai. Entendi. Então, às vezes, a pessoa não consegue abrir com totalidade o olho. Nós estamos vendo aí, ó. Aí, ó. Tem um congresso. Volta. Esse é o congresso da USP, esse aí de 2020, né? Mas o ano passado teve também, olha só, isso foi um trabalho lindo. Esse eu estava lá, inclusive. Foi aonde? Esse é na Universidade de São Paulo, na USP, na Faculdade de Medicina. Na capital? Na capital. Tá. E canais lacrimais? Os canais, ou por trauma, seja por um acidente que você possa sofrer, ou por, às vezes, por um próprio entupimento, ou você já nasceu com ele um pouquinho estenosado, fechado, a gente tem o nosso olho, nós temos a glândula lacrimal, que fica mais ou menos aqui nessa posição, e aqui nesse cantinho nós temos um outro que é o ralo, onde essa lágrima, né, ela é escoada para o nariz, lá no fundinho da garganta. Tanto é que quando você chora, você sente na garganta. Tá. Quando você pinga um colírio, você sente na garganta, ou deve sentir. É um canalzinho que drena essa lágrima. É septo o nome desse canal? Pode Não. ser. Pode se chamar. Septal, vamos chamar assim. O nome do canal lacrimal, mas que obviamente o canal único vai te dar um septo. Certo. Olha só. Nesse sentido, olha lá, a glândula. Aí, ó, tá vendo esse marronzinho aqui do lado esquerdo? Olha só. Aí, ó, a glândula lacrimal aí, do lado esquerdo tá ali. Volta. Não, na outra ponta a gente tem ali os ductos excretores, né? Esse de cima é a glândula. A glândula. Isso. Aquele de baixo parecendo uma cenoura. Isso. É o canal. É o canal. Certo. Ali, às vezes, ele pode estar estenosado, fechado ou obstruído. Então a gente tem que fazer uma cirurgia para reconstruir este canal. Quando não reconstrói ele, a lágrima fica... Hã? Parece que a pessoa fica chorando o tempo todo. Toda hora? Toda hora. Toda hora. Você olha para a pessoa, ela está chorando, às vezes de um lado só. É uma cirurgia complicada? Ela tem o seu grau de complicação, claro. Ela é uma cirurgia que demora em torno de 1h30, 2 horas de procedimento. Para refazer esse canalzinho. Para refazer esse canalzinho. E aí a gente coloca um tubinho de silicone, aguarda 60 dias para a gente poder retirar e devolver aí a função. Então, parte da lágrima que não externa através do meu olho, ela vai para esse canal. A lágrima, ela sai da glândula lacrimal, ela tem a função de lubrificar a sua córnea, lubrificar o olho, e esse excedente tem que ser o quê? Ele tem que ser drenado. O que não é drenado, obviamente, né, o que não evaporou tem que ser drenado. Se ele não for drenado, o que vai acontecer? Ele vai começar a escoar através da pálpebra, parecendo que está chorando. E não só lubrificar, ele limpa o olho. Sai aí, ó, esse aí é o pontinho, nosso ducto lacrimal, né? Por aí que é drenado, vaza, que drena. Então, quando a gente tem estenose, não só do pontinho, né, mas pelo toda a estrutura, como a gente mostrou no slide anterior, aquele canal, qualquer entupimento, obviamente, aí a gente entra com a cirurgia para recriar e refazer esse ducto, refazer todo esse canal. Aquele jogador de futebol, o Amaral,
Mais ou menos isso. Depois ele teve um trauma, né, se eu não me engano. Acha uma foto do Amaral para mim aí, por favor. Por gentileza, Evandro. Amaral, ex-jogador do Palmeiras, seleção brasileira. Ele tem um olho esquerdo caído. Mas, se eu não me engano, o Amaral ele tem também uma prótese, ele tem visão monocular também, não sei. Eu queria saber. É um exemplo, a gente tem que ver, porque pode ter tido alguma outra coisa, eu não me recordo. Se eu não me engano, esse aí é um exemplo de uma pitose palpebral, entendeu? Eu não sei se tem algum outro fundo Amaral. Entendi. Confesso que eu não conheço a história Isso aí Amaral. Se conserta com essa... Se conserta. Se eu não me engano, o Amaral teve algum outro problema de perda visual, alguma coisa, eu confesso que eu não me lembro. Acidente, alguma coisa. Alguma coisa. Porque normalmente a pessoa só chega nesse estágio depois de uma certa idade. Não necessariamente, mas aquela imagem do Amaral, se a gente for avaliar, o que tem a pálpebra dele? É uma pitose. Isso sim. Pitose, ele está sem musculatura para segurar. Ela está um pouco desinserida, pode ser total ou parcial, mas aí que não consegue fazer todo o processo de elevação da pálpebra. Entendi. Isso atrapalha a visão? Pra caramba. Ele foi jogador a vida inteira, cara. Mas vamos entender. A gente tem que pensar em algumas coisas. Pois é igual, por exemplo, o estrabismo, né? O olhinho torto. É um outro. Hoje, graças a Deus, a gente consegue operar isso aqui em Rondônia, lá no Hospital de Olhos. Cirurgias são um sucesso, graças a Deus, e tem devolvido não só a questão estética, mas funcional de muita gente. Mas tem pessoas que convivem isso. Põe uma foto aí da Cristiane Oliveira, a ex-Juma Marruá. A Cristiane Oliveira, a antiga, a primeira Juma. Entendeu? Ela é estrábica. Mas ela nunca quis operar. É um estrabismo pequeno, mas entendeu? Tem um leve grau e até um charmezinho da Cristiane Oliveira. Deixa eu te perguntar um negócio. Assim, é subjetivo, às vezes, o que é bom e o que é ruim, né? Eu gosto de usar sempre, quando eu dou exemplo de estrabismo, eu gosto sempre do exemplo da Cristiane Oliveira, porque o estrabismo dela nunca incomodou, pelo contrário, era um charme nela. Entendeu? Uma cirurgia para correção de estrabismo, olha lá a foto dela, ela é muito bonita. Né? Ela é linda. Se você jogar aí no Google aí, Cristiane Oliveira, tá bem antiga. Se você colocar aí Cristiane Oliveira estrabismo, você vai ter umas fotos no Google bem interessantes Por gentileza, Evandro, Cristiane Oliveira estrabismo, que a gente vai ver umas fotos legais. Correção desse tipo, isso é genético ou é o quê? Depende, pode ser congênito, né? Nasceu com essa doença, pode ser por trauma, né? Uma pancada, coisa parecida. Alguma coisa, algum acidente que perdeu algum ligamento, e aí sim corrige com cirurgia. Tá. Esse tipo de cirurgia mexe no globo ocular? Não é na córnea? Não, é o globo. É uma cirurgia muito linda, que é feita onde você vai desinserir os músculos, reposicionar. Um grande abraço, um beijo para a doutora Camille Artuso, nossa estrabóloga lá do Hospital de Olhos. Estrabólica o nome? Estrabóloga. Ela é oftalmopediatra e estrabóloga. Se falar o nome desse, o cara vai achar que está xingando a pessoa, não é verdade? Viu? Ricardo, deixa eu te perguntar um negócio. Tira-se o olho todo? Não, pelo amor de Deus, não. Não tira. Abre de ladinho. Abre lateralmente. A cirurgia é linda. Pelo amor de Deus, não vai tirar o globo ocular, não. Eu não entendo, não, pelo amor de sério, Deus. Sem dúvida. Outra coisa, por que para certos tratamentos se tapa um olho de uma pessoa? Para a pessoa forçar a visão do outro, Para você estimular a visão do outro olho. O tratamento do estrabismo, né, você tem ele cirúrgico e às vezes na criança, principalmente ali antes dos 6 anos de idade, você vai ver aquela primeira imagem ali, acho que dá para a gente ver bem o olhinho dela. Essa que está do lado da menina que ela está com a espingarda. Com a espingarda,
Acho que essa imagem, acho que um pouquinho mais para baixo, talvez possa ter alguma outra, bem onde a gente vai mostrar. Mas o tampão, ele tem uma função sensacional, que tem que ter uma adesão dos pais, da família, para poder incentivar a criança a poder usar o tampão, tudo, que é justamente para estimular a função do outro olho, do olho prejudicado, entendeu? Para forçar a musculatura. Então, para mim é complicado falar essa palavra. É uma musculatura enrijecida. Na realidade, às vezes não. Frouxa. Frouxa. Entendeu? Às vezes frouxa, enrijecida. Você tem, dependendo do caso, e você vai trabalhar essa musculatura. Então, você tampa o olho bom. Existe caso dos dois olhos? Existe caso dos dois olhos. Quando você, às vezes, tem que... Justamente. Entendeu? Que você tem que operar os dois olhos. A maioria deles, inclusive. Ah, é? É. Porque o outro... Aí, essa foto aí, ó. Isso, olha lá. Olha o olhinho dela. Essa foto é perfeita. Entendeu? Esse é o caso da Cristiane Oliveira. O olho direito dela é mais central, é mais Lembrando que isso daí, nós estamos falando de estrabismo, né? Não é plástico ocular, mas é uma outra especialidade. E eu vou te falar, é uma área que eu particularmente gosto bastante. Gosto muito de auxiliar a doutora Camille nas cirurgias. Além de ser um aprendizado com ela todo o tempo, é muito gratificante você ver aquela família, aquela pessoa já sair dali com o olhinho posicionado, é muito bonito. Doutor Ricardo, quando se fala em rejuvenescimento facial, não é a popular cirurgia plástica, né? É algo muito mais profundo, né? Na realidade, é uma somatória de técnicas onde a gente trabalha para trabalhar o rejuvenescimento. Por quê? Dentro da plástica ocular, a blefaroplastia, que é a cirurgia para a gente retirar, diminuir a pálpebra, né, ou tratar uma ptose, ou a pálpebra inferior, são métodos que a gente usa, mas também usamos de outras técnicas. Aplicação da toxina botulínica, o botox, preenchimento. Hoje, uma coisa que a gente faz que é um trabalho fantástico para a produção de colágeno, né? Isso daí é tanto o uso do Skin Buster, né? Ou do Sculptra, ele traz um resultado sensacional para a pele, que são os bioestimuladores de colágeno, que traz. Então a gente lança a mão de uma série de um arsenal para trabalhar isso nas pessoas, sejam eles homens, mulheres, para que a gente possa trabalhar o rejuvenescimento. Eu não gosto, né, desse termo popular de harmonização, de transformação facial, porque você é harmônico, Deus te fez assim, você tem uma história. Então você tem um paciente ali com 60 anos, aquele rosto tem uma história. Eu não quero que você saia dali puxado, esticado, uma coisa parecendo um monstrinho. Não, entendeu? Nós temos que trabalhar isso de uma forma onde nós vamos suavizar linhas de expressões. Eu adoraria tirar esse buraco que eu tenho aqui, ó. O tirar... Não é tirar, né? Não sei como é que é o nome. Tirar seria quase impossível ou difícil, mas a gente pode lançar a mão aí com fio, com preenchimento e principalmente com a toxina, a gente consegue suavizar ele absurdamente. Esse sinal de expressão, o nome disso? Sinal de expressão. Esse sinal de expressão aqui, que é da família inteira, que é da minha família inteira. Você vê que a linha vertical, ela tem um poder visual muito maior. Eu fico com cara de bravo. De bravo. Tanto é que a gente chama que é a linha do bravo. Né? Eu fico com cara de bravo. Você tem uma só, a maioria das pessoas tem dois. Né? Ela forma dois vincos aqui. Né? Porque aqui nós temos a junção de dois músculos, né? Ele vai sofrer aqui, e aqui ele vai fazer dois músculos, dois vincos, né? Você tem um só. E aqui, óbvio, a gente tem as linhas no temporal, que ela traz um impacto visual não tão grande quanto a vertical. A vertical realmente é mais. Né? Esse aqui, ó, na pálpebra inferior, normalmente, você tem um afundamento e aí dá aquela impressão, um dia que você dorme mal, ou tudo isso aí, fica aquela olheira bem profunda. Então, isso são coisas que a gente consegue tratar de uma maneira muito sutil, que a gente trabalha o rejuvenescimento. Então, com técnicas cirúrgicas e não cirúrgicas que proporcionam esse rejuvenescimento. Que legal, cara. Que legal.
Você viu? Tem solução, viu, Foquinha? Dá pra gente ficar bonito um dia ainda, tá bom? E eu te falo uma coisa, a maioria do nosso público, por incrível que pareça, é público masculino. Eu não tenho nenhum preconceito, tem um monte de gente aqui que fala um monte de coisa. Eu acho que a gente tem que procurar ser feliz. Sim, eu com certeza. Acho isso. E aí a busca, tanto homens quanto mulheres que buscam, porque o importante é você estar bem consigo mesmo. E agora nesse novo momento que nós estamos vivendo, né, pós-pandemia, e durante a pandemia isso aconteceu muito, as reuniões por videochamada hoje são muito maiores. Então você está justamente naquela telinha 3x4. Nunca o pessoal se olhou tanto. Se olhou tanto, né? Eu recebo volta e meia vídeo de pessoas no meio de uma reunião assim, né? O outro está falando, a pessoa está aqui se cutucando. Porque ela está se vendo e ela começa a ver a sua ruga, né? É igual eu olhando para mim aqui, pô, que já está começando uma ruguinha. Ô, Ricardo, você é um dos administrativos do Centro Veloso, é isso? Isso, do Hospital de Olhos Veloso, do grupo como um todo, né? Do grupo como um todo. Quem quiser saber mais, pode procurar vocês lá nas mídias sociais. Como é que o pessoal acha o grupo? Bom, pode procurar a gente no Hospital de Olhos Veloso, no 3223-3040, né? Na Sol Oftalmologia também ali, na Sol Saúde lá na Jatuarana, né? Todas as empresas, aí as clínicas do grupo. E agora, né, já lançando aqui para você, que nós estamos falando de Brasil. Opa! Coisa boa! A partir de julho, Hospital de Olhos Veloso em Ariquemes. Então, Puxa, mais um novidade. passo, chegamos a Ariquemes a partir do mês de julho. Que legal, que legal. Ricardo, obrigado, cara. Foi bacana, eu acho, que o nosso papo. Eu que agradeço, obrigado, Marcão, e principalmente a todos os nossos telespectadores, e mandar um beijo pro Pedro e o Renato que estão nos assistindo. Ó, beijo! E manda pra mulher também, Pra senão Renata, você dorme na sala, né, irmão? Na sala, Pelo amor de Renatinha. Deus, né? Mandar pra minha mãe, meu pai, toda a família, tô parecendo uma guila agora. Obrigado, Ricardinho! Sangue Obrigado. bom demais! Valeu! Tamo junto.